Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É prazer estar com vocês aqui e agradeço aí a presença, a disponibilidade e a participação de todos, né? Hoje a gente está aqui para falar do webinar da evolução do processo de gestão de combustíveis, né? E espero que todos estejam muito bem e aí com saúde aí nesse momento delicado atual aí que a gente está vivendo, né? Então, falando um pouquinho brevemente dessa parte dessas regrinhas, né? Os nossos microfones aí de todos os participantes vão estar no modo mudo, né? Não vão estar abertos, até para a gente ter uma fluidez dentro da apresentação, tá? Mas as perguntas podem ser feitas a todo momento pelo chat, né? Assim que forem surgindo as dúvidas, as perguntas, podem ir colocando dentro do chat, que a gente tem toda a equipe aí do comercial e a equipe do marketing também, já recebendo as perguntas, onde eles vão fazer toda a aglutinação aí, juntar as perguntas que têm o mesmo teor, para que no final da apresentação a gente consiga respondê-las, tá? Após o término da apresentação, tá? Então, vai ser perguntas aí via chat aí a todo momento, tá? Algumas coisas que, porventura, já consigam ser respondidas, alguma dúvida mais simples, nossa equipe comercial e do marketing já vai estar respondendo diretamente no chat, tá? Bom, fazendo uma breve apresentação aqui dos apresentadores, aqui vos fala, né, Paulo Alvim. Eu sou formado em Economia pela Newton Paiva, eu ingressei na Gilbarco em 2016 como supervisor comercial, a gestão para todo o mercado nacional, para postos revendedores, né? E em 2018 eu assumi a gestão aí do mercado industrial também para o Brasil, tá? E tenho a gestão aí também todo o mercado nacional, de todos os representantes, tá? Eu vou passar agora a palavra para o Leandro Nunes, tá? Para ele se apresentar e dar início aí a nossa apresentação e as nossas atividades, tá bom? Obrigado aí e boa tarde. Perfeito, Paulo. Obrigado. Primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Muito bom estar com vocês aqui, esse prestígio que vocês deram para a gente nesse momento. A gente espera que o dia de hoje seja bem proveitoso para todo mundo. E me apresentando rapidamente aqui, eu estou hoje na Gilbarco como gerente de marketing estratégico para soluções de frota, né, da Gilbarco Vederrut. Sou formado em engenharia mecatrônica pela PUC Minas, né? Atualmente estou residindo em Santiago, no Chile, né? E ingressei na Gilbarco em 2015, ainda como gerente de contas estratégicas, voltado especificamente para o setor de mineração da Gilbarco. Em 2016, eu assumi o cargo de gestor comercial do segmento industrial a nível Brasil, né? E aí, a partir de 2019, eu fiz uma mudança de cadeira aqui, junto com essa mudança para a base de Santiago, aqui da Gilbarco, né? Onde eu assumi a área de marketing estratégico da empresa e também a parte de marketing de produtos, né? Vamos aproveitar bastante esses próximos minutos que a gente tem juntos aqui. A ideia aqui é compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, né? E falar um pouquinho de gestão de combustível com vocês, um tema extremamente relevante, como sempre foi, e principalmente agora, nesse momento de retomada econômica, nesse momento em que a eficiência operacional vai ser extremamente significativa aí para todos, né? Antes de começar o tema gestão de combustível, eu queria só fazer uma introdução da parte institucional da Gilbarco Vederrut, né, e compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês, né. A trajetória da Gilbarco, ela é uma empresa que foi fundada em 1865, ou seja, já acumula aí 155 anos de experiência, né, fundada por dois americanos, Gilbert e Barker, né. Ela inicialmente nasce com o nome de Springfield Gas Machine, né, e passou a adotar o nome Gilbarco Vederrut em 1929, né.
Iniciamos nossas atividades no Brasil em 1955, né? Em 2005, avançando um pouquinho já na linha do tempo, ela é adquirida pela Danaher Corporation, né? Que já tinha dentro da sua carteira de empresas, desculpa, a empresa Vederut, né? E aí, em 2005, com essa aquisição da Gilbarco, as duas empresas se unem, né? E é criada, então, a atual marca nossa, Gilbarco Vederut, né? 2016, a empresa Danaher passou por um processo de spin-off, né, e foi criada a Fortive, né, onde a Gilbarco Vederut passou a fazer parte do seu grupo de empresas. E aí um milestone importante nessa linha do tempo nossa é a aquisição da Orpac, que é uma líder mundial nas soluções de automação para postos, urbano e industrial, né? Isso aconteceu em 2017, né? Atualmente, a gente está também num novo processo de spin-off da Fortive e a criação da Vontier, na qual a Gilbarco vai passar a integrar a vertical de tecnologia de transporte dentro dessa nova estruturação agora com a Vontier, né? Falando um pouquinho dessa vertical de tecnologia de transporte, as empresas que compõem essa vertical atualmente, ela gera uma receita anual próxima de 1,6 bilhões de dólares, né? E boa parte desse montante ele provém das atividades da Gilbarco Vederut, né? Ela tem grande participação nessa contribuição aí financeira para esses resultados, né? Dentre os principais clientes que a gente tem na nossa carteira, a gente está falando de empresas regionais de petróleo a nível global, mineradoras, empresas de transporte, agricultura, empresas logísticas como ferrovia, portos, aeroportos. Então, todo o segmento voltado à mobilidade são clientes atuais da Gilbarco Vederut, né? A gente está distribuídos em todo o mundo, com operações em todo o continente. Atualmente, a gente tem 11 fábricas espalhadas no mundo, incluindo a nossa fábrica aqui no Brasil, que está situada em Barueri, São Paulo, né? E também é uma fábrica que é considerada internamente aqui como uma das fábricas mais modernas e produtivas de todo o grupo Gilbarco Vederut, né? Nós estamos divididos basicamente aqui em 3 unidades de negócio: a unidade de Commercial Industrial, que vai ser o foco aqui do nosso bate-papo de hoje, né? A unidade de Petroleum Fuel Systems, né? E Retail Solutions. Só petróleo, na verdade, aqui a gente trata todas as soluções que vão no posto urbano de abastecimento, soluções de abastecimento, como as bombas, sistemas de medição de tanque. E a parte de Retail Solutions é a parte de automação da pista do posto urbano, né? Nossa estrutura, a gente conta com parceiros comerciais que estão distribuídos por todo o território nacional, com uma amplitude, uma capilaridade muito importante aí para atender clientes de norte a sul, leste a oeste no país, né? Além de contar com uma rede ampla de prestadores de serviço e técnicos próprios que são capazes de atender com agilidade, qualidade e segurança os nossos clientes aí, esteja onde ele estiver, né? Falando um pouquinho das nossas marcas, e já finalizando aqui essa parte institucional, para entrar já no tema de gestão de combustível, hoje a Gilbarco ela é reconhecida através das principais marcas de produto que ela tem, ela se posiciona como o principal parceiro tecnológico dos seus clientes, né, fornecendo soluções que atendem às mais diversas demandas do segmento, seja ele industrial ou de abastecimento de varejo, né? Se a gente começar pelos sistemas de medição de tanque, passando pelas bombas, passando pela automação de pista e loja de conveniência, hoje a Gilbarco está inserida em toda a jornada do cliente dentro de um posto de abastecimento urbano, né? E contando aí com as soluções industriais da Gasboy, né, a gente consegue fornecer para os nossos clientes industriais não só os equipamentos necessários para o processo de abastecimento industrial, mas também toda a solução de controle de frota e gestão de combustível para que ele consiga otimizar, aprimorar e entregar resultados operativos cada vez melhores, né? Passando já pela parte institucional, então eu vou
Eu vou chamar o Paulo Alvinho agora para me dar apoio. Nós vamos começar a falar um pouco da parte dos desafios que um gestor de frota enfrenta no dia a dia, né? Então, aqui ele vai contribuir com a gente com algumas informações de mercado, o impacto do combustível na estrutura de custo do frotista, os principais pontos de perdas no processo de operação de um posto de abastecimento industriais e as contramedidas que a gente pode atacar dentro dessa solução de melhorar e aumentar a eficiência do processo de gestão de combustível. Paulo, vou passar a bola para você. Acho que você está com o controle da minha tela aqui também. Se você precisar, por favor, já toma comando aí, tá? Beleza. Obrigado, Leandro. Bom, dando sequência aí à apresentação, agora a gente vai entrar um pouquinho já no tema, né, do nosso webinar, e também colocando aí como uma breve introdução alguns dados aí da indústria do combustível, precificações e impacto aí, a relevância aí do combustível na operação dos nossos clientes, né, sejam ele de forma direta, né, aplicando direto na produção, mas em alguns casos também de forma indireta, a gente sabe que sofre um impacto relevante aí com o escoamento aí de toda a produção, né? Então, pensando na indústria do combustível, Leandro não está... Tem um delayzinho aí. O combustível, pensando no combustível como um commodity, né, como matéria-prima, né, e é uma característica, né, de commodities os produtos sofrerem variações baseadas no mercado internacional, né, diante de oferta e da lei de oferta e de demanda. Então, os preços eles ficam suscetíveis a grandes oscilações, né, como todos sabem, conhecem as grandes oscilações aí do mercado de combustível, né? Para, até como um exemplo, né, uma exemplificação, um dado aí da BR, no ano aí de janeiro até junho desse ano, a gasolina sofreu 19 oscilações, sejam ela para cima ou para baixo, né, e o diesel sofreram 14 oscilações. Então, é um produto realmente que a gente tem que sempre está buscando medir de uma forma muito precisa e eficiente, né, para que a gente consiga ter um controle financeiro aí realmente no melhor modo de compra, melhor época de compra, né, ou estoques aí diante da indústria, né. Hoje o mercado brasileiro, a gente tem uma concentração aí em 3 grandes distribuidoras, né, então é um mercado aí concentrado, né, entretanto, a gente vê aí no último ano, nos últimos 2 anos aí, a entrada, a intensificação de concorrentes locais, né, regionais aí, que geralmente compram esses combustíveis, são abastecidos, né, com produtos importados, né. Então, diante disso, o combustível é um bem aí realmente muito desejado, né, por todos dentro da cadeia, como eu falei, seja ela direta ou indiretamente, tá? Dando sequência e falando um pouquinho agora com relação aos preços, né? A gente vê, diante desse gráfico, uma série histórica aí de 2013 até junho de 2020, onde há um acúmulo, um aumento aí de preços na casa de 50%, um acúmulo na casa de 50% do preço do diesel, né? Um impacto aí realmente gigantesco dentro da operação de produção, né? Seja ela de forma direta ou indireta. Falou alguma coisa? Não? Não, Paulo, só para complementar aqui, esse estudo, essa curva, ela está mostrando a série histórica, como você comentou, de 2013 a junho de 2020, ou seja, está bem atualizada, e mostrando o preço médio tanto do diesel quanto do diesel S500, tá? Só para deixar bem claro. Ok. Então, essa é uma série histórica que mostra esse acúmulo desse aumento de preço, né? Mesmo sabendo aí, como a gente pode notar no final do gráfico, né, em função da situação atual do Covid, né, onde a gente tem aí notadas
quedas de preços bem acentuadas, né, e acumuladas. Mesmo com esse cenário, ainda há um acúmulo de 50% no aumento dos preços, né? E é um aumento que não é compensado por outras variáveis, como a gente vê ao lado, né? A gente tem um índice nacional de custos de transportes, que é um índice aí da tabela de transportes, que nos últimos 36 meses sofreu um aumento aí, né? Um acúmulo de apenas 13,39% frente a um aumento de 50% do preço do diesel, né? Como também, né, no setor de transportes, aqui exemplificado, né, no ano de 2019, foi um ano praticamente estagnado, né, onde ele cresceu apenas 0,2%. Paulo, um comentário interessante aí dessa curva que a gente tem que ficar bem atento. A gente recebeu alguns estudos da Aprix, acho que foi ontem, se não me engano, e você vê claramente uma retomada do consumo no formato, no efeito V, né? Então a gente teve uma queda de consumo drástica no período inicial da pandemia, e agora você já percebe uma retomada também acelerada, né? E o gráfico está bem interessante também, porque já dá indícios de que essa retomada no custo também, no preço do diesel, ela pode sim também sofrer esse mesmo efeito, né? De aceleração de uma disparada de preço e uma retomada de patamar pré-pandemia, né? Então isso o custo acumulado já, o efeito de aumento acumulado de 50 está num nível que, a princípio, a gente pode se dizer um nível bem inferior do que era a realidade pré-pandemia, né? Ou seja, qualquer projeção de retomada com os custos atuais, ela pode estar defasada num curto período de tempo. Então, é preciso também ter cuidado aí para projetar qualquer análise de viabilidade, qualquer análise de custos operacionais aí daí para frente, já prevendo também uma potencial alta do diesel num curto período aí, tá? Só para complementar, né? E perfeito, ótimo, Leandro. Esse índice ABCR também, só para complementar, é um índice interessante que a gente consegue ver bem claramente o fluxo de caminhões pesados nas rodovias, né? Então, está claro uma redução frente a junho e julho, né? Do período anterior, de 2019, agora período 2020, mas esse índice do período no início da pandemia até agora, esse índice ele vem se recuperando, o que mostra também uma reaceleração da movimentação de carga no país também. É um outro índice interessante também para discutir aqui. Perfeito, Leandro, obrigado pelo complemento. Dando sequência, esse slide agora apresenta um estudo em parceria com a ITR, é um Instituto de Transportes americano, onde foi feito a verificação do custos, né, quais são os custos que mais impactam dentro de uma operação de um frotista, de um transportador, desculpa, né, onde no gráfico a gente consegue acompanhar manutenções e amortizações de veículos, né, representando os dois índices 11%, né, salários sendo o segundo de maior representatividade em termos de custo, em torno de 33%, salários e benefícios dos funcionários, dos colaboradores, e combustível, né, sendo o de maior relevância aí, apresentada de impacto aí dentro da operação, em torno aí de 39%, né? Esse é um estudo voltado aí, que foi voltado para o segmento de transportadoras, mas a gente ampliou um pouco o estudo para outros mercados, né? E a gente tem uma pesquisa da Exalc, a Exalc Log do ano de 2018, onde ela também faz esse mesmo estudo, identificando aí quais são as variáveis que têm maior impacto dentro de um processo produtivo, né? E encontramos também o tema combustível, né, com 38,4% de representatividade, né? Então, é um insumo realmente dentro da grade de produção muito importante, né? O mais importante aqui é que melhoras, né, reduções podem contribuir muito aí dentro da escala de produção, né?
Hoje, né, então, insumos de alto impacto, ok. Alguma coisa, Leandro, contribuindo? Não? Não. Ok. Tá bem, é interessante você ver que ele tem alta representatividade e a série histórica mostra que ele tem uma elevação de custo, ou seja, cada vez mais faz sentido você ter um controle bem preciso, bem importante e relevante desse insumo que conta muito aí no dia a dia do frutista, né? Então, diante desse pano de fundo, vamos dizer assim, né, onde o combustível como commodity, atrelado a grandes oscilações, atrelado ao mercado internacional, acúmulos altíssimos aí do preço, né, variações altíssimas aí para cima, né, para mais no preço do diesel, e a grande relevância que o combustível tem, né, dentro do processo produtivo. A gente tem que entender todo o processo de gestão de abastecimento, né, de ponta a ponta, né? A gente não pode olhar somente para a bomba ou somente para o tanque, né? A gente tem que entender esse processo de gestão como um todo, né, com uma visão macro, realmente, a fim de medir, ter medições precisas, e com medições precisas a gente poder controlar e aplicar contramedidas para gerar economia de combustível dentro da produção, né? Então, a gente fez um estudo aí ao longo do tempo, né? Isso é vivo, né? A gente vem fazendo pesquisas constantes com os nossos clientes, né? Buscando quais são aqueles pontos críticos, aqueles pontos de perdas que eles encontram em cada operação. E isso aqui em diversos segmentos, mineração, agro, transportadoras, usinas, né? E a gente encontrou pontos de recorrência que a gente vai apresentar para os senhores aqui agora, né? São pontos que a gente considera primordiais, são pontos de fuga, pontos de perda, pontos críticos dentro da operação que tem que ser vistos realmente com muita atenção, tá? Então, começando pelo recebimento e estoque, né? Seria a questão do produto lá sendo carregado na base, né, da companhia regional, nacional, o transporte, né, até a chegada desse combustível dentro da unidade, né, dos nossos clientes, né? Um primeiro ponto principal que a gente encontra como um ponto crítico que tem que ser realmente verificado é a variação de temperatura, né? Onde oscilações de temperatura mudam o volume do combustível e numa medição visual, né, ele pode dar a impressão de que esteja entregando um volume correto, mas pode ser sendo impactado somente pela temperatura e podendo ter a entrega menor de combustível nesse sentido, né? Diferenças de entrega, né? Como é que eu garanto que a quantidade que eu comprei 10 mil litros, é a quantidade que eu estou recebendo, né? É um ponto realmente muito crítico. Transbordamento e pane seca, né? Como é que eu evito que eu coloque mais combustível dentro do que o tanque comporta, né? Evitando aí desperdícios, que a gente sabe que muitas vezes acontece, e da forma ao contrário também, como é que eu garanto que eu não fique sem combustível para abastecer a minha frota, né? A gente sabe que em muitas operações aí o controle ele é um controle manual ainda, que depende de um colaborador para ir lá várias vezes por dia e checando o volume para solicitar nova compra. E a gente sabe que, às vezes, muito passa por falhas dentro desse processo, deixando a operação sem combustível, né? Ainda em estoque, a gente tem um fator muito crítico, que é a medição manual, né, que passa por medições de régua. É um método ainda largamente utilizado no ambiente industrial, mas é um método muito impreciso, né? Existem muitas variáveis aqui, a própria intervenção humana ligada direta, que podem dar variações gritantes, variações realmente gigantescas dentro de um inventário final. Retirada não autorizada, né, dentro do tanque, também é um fator que
foi muito bem discutido e falado aí dentro dos nossos clientes, né? Retirada que não passou pelo bico da bomba, mas houve ali redução do volume dentro do tanque, né? Que pode ser uma retirada, um desvio, ou pode também indicar algum vazamento, né? E perdas no próprio trajeto, né? Como é que eu garanto que o combustível que foi abastecido dentro da base, na TRR, no local, chegou a mesma quantidade dentro da nossa base, né? Falando um pouco em abastecimento, pensando no posto em si, né? A gente tem uma variável importante que é a questão de frota de veículo, né? Como é que eu garanto que somente veículos da minha base registrada são abastecidos, né? Como é que eu garanto que baldes, tanques ou outros tipos de compartimentos estão sendo abastecidos sem autorização, né? Será que o veículo anotado está sendo um veículo abastecido, né? O KM está dando divergência diferente da última registro, eu estou com um KM menor nesse registro atual, então passa aí por uma série de registros inadequados ou falta desses registros, né? Deixar de fazer registro que ocasiona variações dentro do inventário final. A própria calibração dos produtos, onde a gente passa aí por qualidade do próprio produto em si, né? Da rotativa e do bloco medidor, né? Que são variáveis aí importantes na calibração, mas como é que eu posso garantir que eu abasteci 10 litros em um carro, né? Registrei os 10 litros, mas entreguei 10 litros e 100, né? A própria calibração da bomba, ela interfere muito aí dentro dessa variação e dessa perda, né? E perdas na tubulação, seja ela com viés do posto ou com viés do armazenamento, né? Tem que ser realmente um ponto conferido de forma automática, né? Sem interferência humana, né? Para que desperdícios ocorram, né? Perda de combustível e um dano ainda muito maior, que é o dano ambiental, né? Contaminações ambientais aí, evitar que elas ocorram, né? E pensando na gestão da informação, gestão dos dados, né? Depois que eu pensei todo o trajeto do recebimento, armazenagem, tubulação, abastecimento, frota, o que eu faço com esses dados, né? E a gente sabe que em operações iniciais de gestão, operações manuais, a gente encontra muita inserção de dados incorretos, né? Veículo com KM errado, veículo com uma produtividade muito maior ou muito menor do que a média histórica daquele veículo, né? Anotações equivocadas, muitas vezes quem registra ali o abastecimento não é a pessoa que vai lançar aqueles dados, então tem uma questão de interpretação também de dados, o próprio lançamento desses dados no momento de digitação, né? É um ponto realmente muito crítico, ocorrem muitas falhas, e isso vai gerar uma base incorreta aí para tomada de decisão também incorreta, né? E, por último, a questão de indisponibilidade dos dados, né? Muitas vezes esse processo manual, né? Termina-se um mês, vai para um outro setor que vai fazer toda a compilação dessas informações de abastecimento, de entrega, né? Fazer todo o adequamento aí das anotações, depois passa para um terceiro que vai digitar todas as informações, e a gente tem relatos de clientes aqui que passam 1 a 2 semanas do mês subsequente àqueles eventos fazendo o lançamento daqueles dados, né? Então, no momento que você tenha isso planilhado para verificar possíveis pontos críticos, o evento já passou há muito tempo, e uma contramedida nesse sentido, ela acaba não acontecendo e esse erro permanecendo durante meses dentro da operação. Então, esses aqui são os principais pontos que a gente elenca como os pontos críticos de uma operação, que eles têm realmente que ser medidos, ser controlados, a fim da gente realmente gerar economia de combustível.
Dando um pouquinho somente de teoria, até para os próximos slides ficarem bem entendidos, né? E é o dia a dia de vocês da operação, mas eu queria dar dois conceitos aqui de estoque teórico e estoque real, né? O que a gente chama de estoque teórico ou histórico contábil, né? Dentro de uma operação, como está mostrando no desenho, ele iniciou a operação, o turno dele com 10 mil litros, ele teve um recebimento, né, uma entrega aí de 50 mil litros, né, então ele ficou com 60 mil litros dentro desse tanque, ele teve venda ou consumo, né, de 20 mil litros dentro dessa operação, então no fim do cálculo ele tem exatamente 40 mil litros dentro do tanque, né, isso seria o estoque teórico, né, mas a gente sabe que na realidade não é assim que acontece, né? Na realidade, na hora que o operador vai lá e fazer a medição com a régua, né? E aí nesse gráfico mostra aí diferentes posições que o operador ele pode colocar a régua em si também tem que verificar se ela está perfeitamente linear, né? E isso pode causar variações em medidas, né? Trazendo uma medição diferente do estoque teórico. Então, essa diferença entre o estoque real e o estoque teórico é a variação. É o que vocês possivelmente medem aí dentro da operação de vocês, né? No mundo perfeito, o ideal seria que a gente tivesse estoque teórico do estoque real, né? Mas na realidade a gente sabe que isso não acontece e que existem variações, mas a gente tem que com um projeto de automação, ter uma variação menor que seja próximo a zero. Então, variações podem ocorrer, como a gente lidou com os pontos críticos, né? Alguns deles representados aqui, temperatura, calibração e trânsito, e um dado que a gente está passando aqui hoje para vocês, muito efeito para exemplificar, né, em postos revendedores, né, do retail, do varejo, né, a variação máxima permitida pelos órgãos regulamentadores são de 0,6 do inventário total. Né? Serve simplesmente como um exemplo realmente de balizador, mas a gente tem operações aí atuando no ambiente industrial que a meta de variação desse inventário está 0,1, 0,2 do volume total, né? Isso vai depender aí de todo o processo que a gente vai falar à frente, de amadurecimento, de hardwares, de softwares, de manutenções preventivas. Quantificando isso, né, para a gente mensurar aí quanto que isso representa, aqui nesse exemplo a gente tem uma empresa com um consumo mês de 350 mil litros de diesel, né? Ele tendo uma variação entre teórico e real aí na casa de 5%, com um diesel aí de preço médio de bomba, tá? De posto de retail de 3,25, ele teria uma variação mensal aí acima de 56 mil reais, o que realmente é uma variação considerável aí dentro da operação, né? Que tem que ser realmente corrigida aí e ser o menor possível dentro do processo de produção, né? Paulo, só um aporte interessante, importante aqui, porque a gente comentou do LMC lá, a variação máxima admitida de 0,6%, admitida não, é o recomendado, o máximo recomendado, né, digamos assim, mas a gente sabe que dentro da indústria também a gente tem estándares que são muito mais apertados que esse, né, porque quando a gente está trabalhando empresas que movimentam uma volumetria significativa de alguns milhões de litros mensais aí, 0,6 pode representar uma perda significativa que vai inviabilizar a operação das pessoas, então, dessa empresa. Então, a gente sabe que é normal você ser empresas de grandes consumidoras serem muito mais restritas nesse número e buscarem eficiência ainda mais ainda maiores para poder trazer esse número mais próximo de zero. A gente sabe
sabe que zero é o mundo perfeito, que ele não existe, mas trabalhar com estándares extremamente apertados aí é um desafio que a gente se depara muitas das vezes aí, em que a gente está discutindo a parte de economia na gestão de combustível, né? Perfeito. Show. Você pediu para acelerar, vou acelerar. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado aí, mas vou cumprir minha meta aí, né? O pessoal fica tranquilo, ninguém sai antes da hora, que tem muito tema interessante ainda para vir. Exatamente. Cerejas de bolo ainda está por vir. Bom, e fazendo o gancho aí, buscando a eficiência, né, diante das questões apresentadas com relação aos pontos críticos, né, mas como eu falei, a gente tem que pensar o modelo de gestão de combustíveis como um todo, né, ele é muito macro, ele é muito amplo, né, a gente não consegue direcionar isso, que todos os problemas vão ser resolvidos colocando um hardware ali dentro do posto, e não é por isso que se passa, né? Então, a gente elencou 4 pontos principais que a gente entende que tem que ser perseguidos aí dentro do processo, para que seja um processo realmente eficiente, que gere economia, né? Então, passaria pelo primeiro ponto, que seria equipamentos, né? Terem equipamentos de qualidade, equipamentos de automação, que retire grande parte aí da intervenção humana que é suscetível a erro, né? Ganhando precisão, ganhando produtividade, né? A parte de infraestrutura também, pensando na parte de modelos ergonômicos, onde você vai ganhar eficiência, né? Vai ganhar produtividade, como um teclado colocado de uma ilha e um teclado colocado em outra ilha, para fazer todo o processo ali de autorização, sem precisar que o colaborador ali, o frentista, ele se desloque de um ponto para o outro, né? Isso vai gerar um ganho de produtividade, vai reduzir aí risco de acidentes também, né? Passando também pela própria operação em si, né? Como manusear todos esses equipamentos que eu recebi, tanto ali no posto, quanto a gestão dos dados. Então, realmente tem que existir processos, tem que ter a definição realmente de processos, para que eles sejam aplicados e consigam se sustentar ao longo do tempo, né? Sempre revisitando, melhoria contínua, né? Kaizen na veia, melhoria contínua, para que realmente a gente tenha um processo eficiente também. E, por último, a parte de manutenção, né? Todo o equipamento tem a necessidade realmente de ter um plano aí de manutenções preventivas, para que ele consiga se sustentar, né? O funcionamento dos equipamentos também, bem como um cronograma de treinamentos da equipe, né? Isso é muito importante para atualização, e adotando sempre a melhor prática. Então, o processo de gestão realmente ele é amplo e passa aí por esses 4 principais pontos, né? Recentemente... Desculpa, vou só reforçar isso, porque isso é extremamente importante. A automação não termina, o processo de gestão de combustível suportado por uma automação, ela não termina na instalação. Ali é o início de um casamento, ali é o início de uma etapa de melhoria contínua. É extremamente importante que o cliente tenha isso em mente, de que a manutenção por si só, ela não se sustenta, né? Ela se deteriora. Então, é extremamente importante acompanhar os dados que estão sendo gerados, aprimorar esses dados, fazer a manutenção adequada e uma troca de informações entre empresa e fornecedor, para continuar um processo de aprimoramento dos dados, de aprimoramento dos processos de gestão, para aí sim, ao longo de uma jornada, você construir resultados que são cada vez mais duradouros e sustentáveis. Muitas das vezes a gente se depara com essa situação na qual o cliente entende que por instalar a solução já está tudo feito. Não, a solução precisa ser acompanhada, precisa ter um processo de manutenção e aprimorada cada dia mais, né? Perfeito. Agora, relembrando um pouquinho de um slide que a gente falou há alguns slides atrás, que são os pontos críticos de perda, né? Só relembrando, variação de temperatura, transbordamento, pane seca, diferenças de entregas, né? Medição manual, tendo imprecisão nas medidas, retiradas não autorizadas, perdas no trajeto, né? Veículos, né? Passando pelo registro dos veículos, garantindo
o registro no lugar certo, calibração das bombas, se as bombas estão ou não muito bem calibradas, entregando no relatório aquela quantidade realmente abastecida, perdas de tubulação, né, vazamentos aí, e a questão dos dados que a gente falou, de dados incorretos, seja no registro ou na formação das planilhas, e a própria indisponibilidade desses dados, né? E como é que a solução de automação integrada da Gilbarco, ela vem contrapor esses pontos, né? A intenção nossa aqui é que essas variações em cada um desses níveis, em cada um desses pontos, elas sejam minimizadas, e o objetivo é realmente que elas sejam extintas, né, dentro do processo. Então, dentro da solução proposta, que seriam contramedidas, né, o sistema de automação da Gilbarco, ele vem com sensores, né, anti-vazamento, né, são sensores automáticos instalados, por exemplo, no SAMP do tanque, no SAMP da bomba, né, sensores de medição de pressão, evitando que qualquer tipo de vazamento, né, ele seja identificado de forma automática dentro do sensor, né? A medição ela deixa de ser manual e contrapõe por uma medição através de uma sonda altamente precisa, milimétrica, dada a tabela de arqueação do tanque, logicamente, né, mas é uma medição 24 horas dentro do seu tanque, né, você não precisa mais de ter nenhuma intervenção humana para fazer essa medição, e uma medição extremamente precisa, dada a tabela de arqueação fornecida, né? Nós temos também, ao longo dessa sonda, sensores de temperatura que fazem a conversão de temperatura do combustível entregue, né? Então, a gente consegue fazer a medição de forma automática na temperatura ambiente e também o volume entregue na temperatura de 20 graus centígrados, que é a temperatura mercadologicamente usada aí como uma temperatura base, né? Então, garantindo aí que o volume entregue, o volume comprado vai ser o volume entregue, né? A gente tem sensores de níveis, né? Medições tanto de combustíveis, né? Do nível de combustíveis de entrada ou saída, como também sensores de nível de água, no caso de diesel, né? Boias de água, evitando que você faça abastecimento de água na frota, né? Controles de entrega, realmente garantindo que a quantidade comprada foi a quantidade entrega. Isso passa, logicamente, pela conversão de temperatura, passa pela precisão da medição da tabela de arqueamento, realmente conferir a quantidade entregue e a quantidade comprada, né? Passando pelo sistema de automação robusto com relação ao abastecimento do posto em si, né? Onde o ponto crítico nosso é a identificação de veículos, identificação daquilo que eu recebi, calibração da bomba. A gente tem um sistema de reconciliação automático, né? Onde ele vai calcular, dentro daquele estoque teórico lá que foi apresentado anteriormente, né, todo o combustível que tinha naquele momento, somados às minhas entregas, né, menos aquilo que eu abasteci, de forma automática, intuitiva, gráfica, fácil de identificar qualquer variação, por menor que ela seja, qualquer variação em um desses pontos que a gente acabou de elencar, a reconciliação ela já vai te dar isso online, de forma automática, precisa, a fim que você consiga tomar uma contramedida para realmente vencer esse ponto crítico, ou falha no processo, ou algum desvio que porventura possa ocorrer, tá? Falando em veículos, a gente tem várias regras de autorização da frota, desde regras mais convencionais, manuais, né, através de chaveiros ou digitação, ou através de anéis de forma 100% automática. Então, aqui a gente consegue garantir que o veículo parado no posto é o veículo que vai ser abastecido, né, garantindo aí precisão, garantindo que somente veículos
cadastrados e registrados vão ser abastecidos, evitando qualquer desvio, evitando abastecimentos errados, como colocar gasolina no tanque de diesel ou vice-versa. Então, o sistema é um sistema inteligente, previamente configurado, destinado a tipo de combustível que aquele veículo pode abastecer, quantidade de combustível que aquele veículo pode abastecer, litragem, data, hora, quem abasteceu, enfim, você tem a rastreabilidade de toda a sua operação gota a gota, tanto frota, quem abasteceu, produtividade, dia, hora, enfim, você rastreia cada gota do seu combustível. E chegando por fim, a questão dos dados, né? A gestão dos dados. Então, você não tem mais aquele famoso, né, e que a gente sabe que acontece muito, acerto no final do turno. Ah, eu esqueci de abastecer um veículo, ah, eu esqueci de registrar aquela entrega, ah, eu abasteci um veículo com placa de outro, e aí faz aqueles ajustes ali manuais e mostra que a quantidade diminuída do tanque foi a quantidade que abasteceu, né, no final do turno. Com o sistema de automação, você retira isso dentro da sua base para evitar fraudes, né, evitar dados incorretos. Então, todo o abastecimento, toda a entrega, ela é registrada no momento que acontece, de forma precisa. A leitura do visor, a leitura da medição do tanque é a que vai ser registrada dentro do relatório. E gestão online dos dados. Os dados disponíveis de forma remota, 24 horas, ou no posto, ou local, né, no escritório da gestão, ou de forma remota, para aqueles clientes que têm vários postos, caminhões comboios, vários lugares de armazenagem, o sistema ele consegue concentrar isso todo em um único local, fazendo a gestão do seu negócio como um todo. Bom, esses são esses pontos, eu acabei me estendendo, peço desculpas, agora eu vou retomar aí a bola para o Leandro Nunes, onde ele vai explicar aí o processo de amadurecimento dessa gestão de combustíveis. Vai lá, Leandro. Beleza, Paulo, eu vou pegar a apresentação aqui, tá perdoado, passou na prova. Eu queria só reforçar, pessoal, se tiverem alguma dúvida, pergunta, existe a ferramenta de perguntas e respostas aí no chat. Estejam à vontade aí para publicar, à medida que a gente for tendo espaço aqui, a gente vai respondendo. Nós estamos com a nossa equipe comercial e equipe de marketing coordenando aí. Eles vão intervir na hora que achar mais interessante aí a gente participar, colaborando aí com as respostas. A gente está um pouquinho atrasado, já confesso, então se vocês tiverem paciência e ficar um pouquinho mais, vou agradecer muito a paciência de vocês aí, tem bastante tema interessante aqui para tratar, né? Diga, Daniel. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante a responder, porque foi na hora que o Paulo estava terminando de fazer a apresentação desse último slide. É a pergunta do Fabiano: vocês fornecem os equipamentos, o sistema ou a solução completa? Sim, na verdade, nós vamos começar agora a detalhar toda o que a gente vai falar aqui, um pouco de nível de amadurecimento do sistema, e vocês vão entender bem que a gente tem uma parte de faseamento desse amadurecimento do cliente, e isso revertido em termos de hardware e software, de soluções, né? Então, dentro de tudo que a gente falou, de toda aquela arquitetura que o Paulo falou, a Gilbarco, ela tem sim soluções, tanto de hardware quanto software, para poder fazer o suporte nessa gestão efetiva para o cliente industrial, tá? Então, a resposta é sim, tudo que a gente está tratando aqui em termos de dor e contramedida, a gente tem soluções para poder apoiar aí na tratativa, tá? Vou falar um pouquinho de nível de amadurecimento no sistema de gestão de combustível, né? Porque quando a gente fala de automação para postos de abastecimentos industriais, aqui um cuidado que a gente tem na Gilbarco é tentar não rotular nossos clientes pelo tamanho, pelo porte, pelo segmento, né? O que a gente tenta já nas primeiras interações com o cliente é entender qual que é a experiência que ele convive, que ele tem já relacionada à parte de gestão de abastecimento, né? Tentar entender quais são seus problemas atuais, como que ele vem lidando com esses problemas, quais são as experiências passadas e atuais,
com relação à parte de gestão de combustível, né? E principalmente, qual que é o objetivo? Quais são os seus objetivos a implementar uma automação de postos industriais, né? Com essas respostas, a gente consegue entender o que a gente chama internamente aqui do nível de maturidade desse cliente para com o tema gestão de combustível, né? Também não significa dizer que um cliente com uma maturidade menor, ele é menos relevante do que o cliente mais maduro e vice-versa. Essa análise a gente faz, e ela é extremamente importante, para entender que diferentes níveis de maturidade vão demandar diferentes soluções, vão demandar, tem necessidades específicas que não necessariamente são iguais dependendo do estágio que cada cliente está, né? Então, quando a gente trata desse escalonamento de amadurecimento, esse amadurecimento propriamente dito do cliente, eu gosto muito da imagem da pirâmide, porque aqui a gente consegue mais ou menos fasear cada cliente dentro dessa jornada que ele tem de amadurecimento, né? Então, quando a gente coloca ali na base da pirâmide, está aquele cliente ali que ele nunca teve uma experiência de gestão de combustível, está sendo provavelmente a sua primeira oportunidade ali de automatizar um posto, de falar de gestão de combustível. Ele está provavelmente saindo de um controle manual para ali vivenciar seus primeiros passos, né? E aí é natural que, por exemplo, ele não tem uma cultura de combustível bem implementada, bem sólida, né? Ele, óbvio, até pelo seu desconhecimento, ele vai demandar ali os seus requisitos de contratação de uma automação, ela está em soluções mais básicas, né? Menos tecnológicas, soluções que vão resolver problemas mais simples, né? Por desconhecimento, ele não sabe quais são os seus problemas, no final das contas. Então, ele tem uma visão superficial deles e tenta encontrar soluções que vão tratar, a princípio, né? Soluções mais básicas, né? O impacto disso é natural. Você consegue, sim, gerar economias, mas as economias geradas normalmente nesse tipo de maturidade são economias mais simples, um pouco mais modestas, digamos assim, né? Mas à medida que o tempo passa, ele vai se descobrindo coisas que ele sequer sabia com relação à parte de gestão do combustível propriamente dita e dos seus processos, né? Então, ele começa a estabelecer alguns processos mais criteriosos, ou seja, começa a amadurecer uma cultura de gestão ali dentro, né? E percebe também que alguns processos de controle de gestão precisam ser aprimorados, né? Normalmente ele começa a melhorar um pouco a parte de automação, mas ainda segue sendo uma automação a nível básico, digamos assim, né? Mas já aumenta a sua percepção de economia, né? Isso a gente já consegue ter claramente uma elevação da sua qualidade de gestão e, consequentemente, dos resultados de economia gerados quando você sai da base da pirâmide para o nível intermediário, né? Quando você vai já para o nível 3 de automação, ali você já percebe, até mesmo nas discussões com esse cliente, que ele tem uma cultura de combustível ali presente, né? Ele reconhece os impactos dessas perdas nos seus processos, já sabe apontar uma certa vulnerabilidade já identificada de alguma etapa, e normalmente ele direciona essas conversas para esse tipo de problema que ele está sofrendo, né? É um cliente que ele cada vez fala menos de hardware, ele fala mais de software, porque ele está mais voltado para a parte de controle, que a gente vai ver no próximo slide, né? E sua preocupação aqui está muito mais voltada a resultados, ou seja, é o que a automação, o que a solução consegue integrar do que quanto ela custa, né? A palavra custo, ela está muito mais presente no nível 1, no nível 2, do que no nível 3 e no nível 4, né? No nível 4, você já tem um perfil de cliente que ele discute com você, não problemas, ele já tratou os seus problemas, ele discute com você o quanto a sua automação consegue otimizar nos seus processos atuais. Então, ele está buscando ganhos diretos com a automação, ele já alcançou no nível 3, ele já conseguiu economias ali que a própria automação de combustível já gerou para ele. O que ele está buscando agora são os famosos ganhos indiretos. O que os dados que estão sendo gerados ali podem ser analisados, então ele vai te exigir uma plataforma de BI extremamente poderosa para que esses dados
reflitam em ganhos operacionais secundários à gestão de combustível. Então, quando você está discutindo com clientes desse nível, você precisa demonstrar para ele competência e capacidade para poder resolver problemas que são muito mais complexos do que um cliente que está ainda amadurecendo o conceito de gestão de combustível, né? Então, o que a gente entende também dessa pirâmide é que isso é uma jornada. O cliente que está hoje no nível 4, em algum momento, seja pessoal ou até mesmo da empresa propriamente dito, ele passou pelo nível 1, pelo nível 2 ou pelo nível 3. Alguns avançaram de forma mais acelerada, outros um pouco mais cadenciada, mas eles passaram por esse nível de amadurecimento e só estão lá no topo da pirâmide porque entenderam problemas, trataram e estão buscando agora uma eficiência de automação, uma eficiência operativa, né? O que é importante, eu sempre deixo isso bem claro quando a gente está conversando com os nossos clientes, e óbvio, a gente tem concorrentes no mercado, é entender que você vai passar por essa jornada. Por mais que você esteja no nível 1, é importante você ter certeza que a sua decisão de implementação de uma automação, ela não vai ser lá na frente um limitante para você cumprir esse ciclo que naturalmente você vai passar. Então, a sua automação nunca pode ser limitante para você sair do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3 e, subsequentemente, do nível 3 para o nível 4. Sua automação, do mesmo jeito que você vai cumprir uma jornada, a automação também tem que acompanhar essa sua jornada, desde do processo básico até o seu processo máximo de amadurecimento. Então, é isso que a gente tenta oferecer para os nossos clientes, independente se a gente está discutindo com um cliente que está demandando soluções básicas, a gente tenta demonstrar que, em algum momento, ele vai demandar soluções mais complexas. E essas soluções mais complexas, ele precisa, desde o seu investimento inicial, ter a garantia de que ele vai conseguir alcançar esse nível de maturidade, né? Dando sequência na pirâmide, eu ainda vou usar um pouquinho mais o efeito gráfico da pirâmide aqui e fazendo uma correlação com aquele escalonamento de nível 1 a 4, né? Quando a gente está conversando com clientes do nível 1, você vê que a orientação dele está muito mais voltada para hardware, né? Ele está muito preocupado com o hardware, não só o produto, mas também o custo, né? Então, é uma conversa muito focada ali em hardware, mas o que você está entregando em termos de solução de pista do que propriamente o que você vai ter em termos de dados gerados por essa solução, né? Quando você vai avançando um pouquinho mais, clientes já começam a ter uma percepção de que, além do hardware, você precisa ter controle, né? Então, o controle aqui, a gente está falando de restrições, regras de negócios, expandir um pouco mais a capacidade do sistema controlar a sua frota e o seu processo de abastecimento e, consequentemente, ser mais restrito quanto à disponibilidade do combustível e aí reduzindo também o efeito de fraude no seu processo operacional, né? Subindo um pouquinho mais no nível da pirâmide, você vai encontrar clientes que já estão muito mais preocupados, eles já venceram a etapa de hardware, já venceram as discussões, já conhecem muito bem de hardware, já conhecem, já têm rotinas de controle pré-estabelecidas, eles estão preocupados em gestão, eu preciso de informação para tomar decisão, né? Então, nesse nível, você consegue ter clientes que vão estar ali muito mais focados na discussão do que a sua solução vai entregar em termos de dados e a integração desses dados com outras plataformas do que propriamente com o que você vai colocar ali na pista, né? E aí, como eu comentei, no topo da pirâmide, você tem muito forte a palavra otimização. É o que você vai fazer a mais, porque o básico eu já tenho. A gestão do posto minha está bem efetiva, está bem integrada. O que você consegue me oferecer de módulos adicionais para eu extrapolar as barreiras do posto e conseguir ter efeitos colaterais dessa gestão em plataformas de manutenção, em otimização de operação de mina ou de operação rodoviária, por exemplo, numa transportadora. Então, você vai discutir coisas que vão além do posto de combustível, né? E aí entra muito sempre frequente a palavra otimização. E, naturalmente, quanto mais você sobe nessa pirâmide, a gente também eleva o potencial de economia de combustível, né? Então, naturalmente, se você quer sair de um nível básico e conseguir continuamente economizando e otimizando o seu consumo de combustível, naturalmente você vai ter que cumprir algumas etapas e amadurecer o seu conhecimento para conseguir alcançar esses níveis, né?
Dando uma sequência aí quando a gente fala de faseamento, né? Eu já falei lá, todo processo de evolução você passa por uma jornada, ela tem início, meio e fim, né? E a gente tem uma metodologia aqui mais ou menos de estabelecer critérios aqui para posicionar cada cliente, que a gente fazer aqui em 5 grupos, né? Onde a gente fala que o nível 0 de maturidade é aquele cara que está fazendo um processo 100% manual, né? Mas ele está fazendo um processo, por mais que seja planilhado, por mais que seja no papel, por mais que seja um controle sem automação embarcada na pista, ele está ali, sim, fazendo um controle desse insumo, né? Então, quer ou não, como ele está controlando, ainda que de maneira manual, é esperado uma certa economia quando você implementa algumas políticas ali de gestão, né? Então, características desse processo, você vai conseguir gerar, sim, alguma economia ali na ordem de 0, até 1,5% ali de economia, né? O controle vai seguir sendo um controle manual, de fácil implementação, essa é a principal vantagem disso, não requer nenhuma capacitação, são procedimentos que você estabelece ali sem nenhuma apoio externo para você fazer esse tipo de implementação, consequentemente, você não tem custo, né? Isso basta a sua boa vontade e o seu conhecimento minimamente básico ali de operação para você conseguir estabelecer algum critério ali de controle do seu insumo, né? Quais são as desvantagens? Principais desvantagens aqui, o controle é deficiente, né? Você não consegue ter um controle eficiente de estoque, de abastecimento e principalmente ter isso em tempo real. Você está sempre trabalhando de maneira atrasada, né? Você tem muita entrada manual de dados, muita. A dependência humana aqui, ela é total. Consequentemente, você tem um índice de erro elevado aqui, que, consequentemente, pode trazer imprecisão ao seu processo de gestão, né? Isso faz com que os desvios nesse nível aqui sejam superiores a 10%. A gente tem um índice de erro aqui muito grande, né? E o retrabalho aqui é frequente, né? Outra coisa, você não tem responsabilização. Você não sabe quem errou. É muito difícil você rastrear. O Paulo comentou muito bem lá a rastreabilidade do processo. Aqui você tem 0. Você não consegue rastrear. Você não sabe quem abasteceu, você não sabe quem que estava conduzindo aquele equipamento, você não sabe quem que preencheu a planilha, então, ou seja, é difícil você tomar decisões e atacar erros num nível como esse, né? E aqui você tem uma inexistência, eu não falo nem que é uma cultura baixa, ela é uma inexistência da cultura de combustível. Você está tratando um insumo que é extremamente relevante de uma forma talvez não adequada, né? Então, quando o cliente se dá conta nisso, ele passa para o nível 1, né? Porque ele tem claramente aqui que ele precisa melhorar e aprimorar o controle desse insumo de abastecimento, seja pela relevância, seja pelo custo, ou mesmo por ineficiência da sua própria gestão como profissional, né? Aqui, por exemplo, a gente está falando de automações que têm inputs passivos, né? Que podem ser soluções, por exemplo, quando eu digo input passivo, só para ficar bem claro, é aquele tipo de automação ou de solução em que você vai ter, sim, uma capacidade de transformar o dado físico em digital, mas ele não tem nenhuma integração com a pista, ok? Você não consegue transformar isso em rotinas de autorização de travamento ou não da bomba. Você tem, sim, algumas inteligências rodando por trás disso, mas você não tem um travamento efetivo da pista e regras de negócio pré-estabelecidas aqui para controlar a sua rotina de abastecimento, né? Então, nesse nível 1, você já consegue, sim, uma melhoria na economia gerada, você tem já economias aí da ordem de 2%, né? O controle segue sendo passivo, né? Sem intervenção da bomba, ou seja, é uma coleta de dados automatizada, porém sem muita inteligência do ponto de vista de liberação do fluxo de combustível para abastecimento, né? É uma solução de fácil implementação, sem dúvida nenhuma, né? Você tem já a grande vantagem de você ter o registro eletrônico das vendas, né? Então você consegue digitalizar e ter essa informação de forma mais acelerada, né? E requer quase que nenhuma manutenção nesse tipo de solução, né?
Ainda assim, você não tem tanta cultura de combustível impregnada aqui nesse processo, você começa a desenvolver seus primeiros pontos de cultura, né? Não existem regras de validação, ou seja, seu nível de controle aqui ele é relativamente baixo, né? Porém, você já tem alguns relatórios eletrônicos, porém ainda com uma grande taxa de falha, né, de alocação. Como não tem inteligência na validação, automaticamente você tem possibilidade de falhar nas alocações desses abastecimentos, né? O controle de estoque, como ele não tem interação com a pista, ele é nulo ou muito baixo, né? Ele vai depender de inputs manuais e não automatizados, né? E aqui ainda você tem uma chance de desvio por toda essa fragilidade do sistema, ainda desvios consideráveis no seu estoque pessoal, tá? Justamente por essa falta de integração. Passado o nível 1, você pode sim entender que você precisa de um nível de controle mais efetivo. Nesse nível de controle passando para o 2, a gente fala aqui que esse cliente já entende que ele precisa controlar os abastecimentos. Controlar os abastecimentos significa, literalmente, botar um cadeado na bomba e só abrir esse cadeado mediante a autorização de elementos, autorização de regras de negócio pré-estabelecidas com uma inteligência por trás disso, né? Então, aqui sim você já tem um salto considerável na economia gerada, né? Porém, ainda você está com um nível de autorização aqui não embarcado ao veículo, né? Você não tem, a solução ainda ela está na mão do operador, né? Consequentemente, você ainda tem uma incidência de fraude ou de vulnerabilidade do sistema ainda elevado, né? O sistema não depende do veículo estar presente para você poder fazer o abastecimento. Então, você tem sim um ganho imediato, um ganho no momento zero interessante de economia, mas você pode perceber que ao passar do tempo, você começa a ter um aumento nos desvios, dada essas vulnerabilidades. Então, quando você entende que esses desvios, que podem chegar até 4% aqui, eles começam a crescer, é hora de você talvez pensar em estabelecer um nível a mais, que seria o nível 3 de abastecimento, né? Esse nível 3 tem uma pequena diferença, mas importante diferença para o nível 2, que é o fato de você trazer o veículo como um elemento unânime de autorização. Através de dispositivos embarcados no próprio veículo, né, com o que são os anéis ou tags de abastecimento, você exige a conexão, a aproximação do bico da bomba com o veículo e automaticamente você tem a garantia de que aquele combustível identificado pela bomba, ele está efetivamente entrando naquele veículo, né? Consequentemente, você tem um nível de restrição elevadíssimo, uma baixa vulnerabilidade do sistema e, consequentemente, você consegue trazer economias, gerar economias muito mais significativas, trazendo o seu nível de desvio para um nível extremamente baixo, né? Aqui a gente tem, por experiência, em que clientes que têm tecnologias como essa, o nível de desvio está muito inferior, bem mais abaixo do que 1%, né? Passado o nível 3 para o nível 4, que seria o topo da pirâmide, como a gente colocou ali, aqui esse cliente está olhando o processo como um todo, né? Ele não está só olhando a venda do combustível, ou o abastecimento por si só. Ele já tem isso superado, ele já consegue ter certeza de que os abastecimentos realizados ali, eles são realmente confiáveis, e agora ele extrapola. Ele quer dados operacionais também chegando ao nível de interferências humanas, então normalmente ele embarca alguns equipamentos para poder ter essa independência na coleta de orímetro, odômetro, como o Paulo comentou no slide lá. Ele quer uma plataforma de BI extremamente robusta para poder analisar, tratar e antecipar problemas para ele, né? Então, tudo isso ele tem muito claro como necessidade e automaticamente a gente consegue construir soluções aqui para poder demandar uma exigência desse porte aqui para os nossos clientes. Antes de eu falar de cultura, o Daniel, não sei como é que nós estamos aí, se tem alguma pergunta, se quer inserir aqui, ou se eu posso mandar bala aqui. Temos uma pergunta aqui do Márcio Pontes. Posso fazer o controle de abastecimento em uma plataforma com braços de carregamento em alta vazão? Posso registrar, nesse caso, uma frota própria com anéis e frota terceirizada com tag individual? Sim para as duas perguntas, né? A primeira, sim, a gente tem abastecimento e soluções para abastecimento de baixa, média e alta vazão.
depende, os hardwares, óbvio, são característicos para cada característica de operação, mas o contexto, o conceito da solução não muda, né? Isso essa pergunta é interessante porque isso é muito frequente, né? A solução não obriga que você tenha um único sistema autorizador, né? A gente sabe que dentro de uma frota, você tem frotas que são os grandes consumidores, você tem ali os vilões de consumo, digamos assim, entre aspas, e você tem outros veículos ali ou equipamentos que você basicamente precisa fazer uma alocação contábil do volume, né? Você não precisa controlar efetivamente a eficiência de consumo daqueles veículos. Então, você pode sim combinar, não só com os sistemas de anéis nos veículos grandes consumidores, para você ter uma robustez ali naqueles grandes consumidores, mas você pode colocar chaveiros ou tags ou cartões RFIDs ou mesmo entrada manual de dados para os veículos que são de menor impacto no seu histórico de consumo. Então, a combinação ela é possível em qualquer momento do projeto. E também o contrário. Não sei se eu falei aqui, por exemplo, da migração, né? Da sua capacidade de evoluir na sua trajetória de amadurecimento. Você pode entender e você pode começar o seu projeto de forma básica, com input manual, entender ao longo do seu projeto que você precisa de um chaveiro ainda não embarcado no veículo, e depois você entender que para os seus veículos X, uma porcentagem dele você vai precisar do anel. As soluções que a gente fornece, elas te dão essa capacidade de você amadurecer e, consequentemente, evoluir nesse processo de aprendizado. A automação acompanha o seu processo de aprendizagem. Tá? Não sei se eu consegui cobrir bem a resposta. Eu vou entrar agora no nosso último tema, que é a cultura de gestão de combustível, e aí agradeço a presença, a gente já está estourado aqui no tempo, vou tentar passar bem rápido, mas esse aqui é interessante porque a gente falou muito de cultura, de nível de amadurecimento, né? Porém, a gente sabe que o que proporciona esse amadurecimento para os nossos clientes sim, estabelecer, cultivar e sustentar uma política de gestão de combustível, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o caminho que conduz o nosso cliente para esse processo de amadurecimento ao longo da sua experiência com sistemas de automação, né? Se a gente for falar, como é que a gente pode definir o que é uma cultura de combustível, cara? Vamos tentar, eu tentei trazer aqui alguns insights, algumas aprendizagens que eu tive, outros feedbacks de clientes e tentei resumir um pouquinho aqui, né? O que poderia ser gestão de combustível? É um conjunto de processos e padrões, né, que ao serem implementados, busca otimização e eficiência na utilização desse combustível, né? O sucesso dessa política depende efetivamente de um elevado comprometimento da alta gerência. Se você não tiver sua alta gerência comprometida com uma política, automaticamente essa política não vai se expandir para o nível operacional e que é quem vai colocá-la em prática. Então, não adianta nada você estabelecê-la se você não suportá-la, né? A liderança tem que assumir compromissos, né? E continuar impulsionando isso de forma contínua, né? Trazendo para que os benefícios e economias que você traça como objetivo dessa política, elas sejam alcançadas, né? Qualquer política precisa ser monitorada. Para monitorar, você precisa de dados. Os dados têm que estarem atualizados e devem refletir KPIs de gestão extremamente relevantes, mensuráveis e atualizados, né? O uso detalhado dos dados gerados para uma análise efetiva e assertiva da tomada de decisões. Ou seja, você não só medir, ter atualizados, mas saber interpretar e ver o impacto que isso vai causar na sua política de gestão, né? Na sua política na sua cultura de gestão, né? E, óbvio, a base de sustentação dessa cultura certamente vai ser o processo de melhoria contínua, né? Estabelecer boas práticas, né, que otimizem tanto a operação de combustível quanto a aplicação dos controles, né? Ciclos frequentes de revisão, né, e aprimoramento da sustentação dessas políticas, né? Quando a gente fala de
política, medição, controle, a gente, óbvio, tem à tona aqui indicadores, né? Ferramentas precisam indicar a necessidade da melhoria de processos, né? Sem indicadores de performance, a gente não consegue estabelecer o caminho que a gente precisa seguir, as correções que precisam ser feitas, né? Os KPIs são os que proporcionam essas informações para a gente, né? Essas informações são extremamente importantes e elas precisam estar cada vez mais ligadas a objetivo estratégico que você traçou ali para trás, antes de construir a sua cultura, né? Esses KPIs devem sim representar os itens críticos do processo de abastecimento, né? Ele tem que estar diretamente ligado ao objetivo estratégico de gestão, né? No qual que você vai interpretar que uma elevada taxa de êxito desse KPI, ele vai refletir alcançar as metas que você estabeleceu, né? Por exemplo, uma meta de economia de combustível, né? Tão importante, ou até mais importante de estabelecer esse KPI, de estabelecer a lista de KPIs, desculpa, é mantê-los atualizados e acompanhar, né? Por isso que não só o hardware, como a gente comentou, mas sim o software como um todo, eles são de extrema relevância para que você consiga monitorar e tomar decisões para correções de custos que porventura sejam necessários, né? Então, plataformas de gestão de combustíveis específicas para a gestão de combustíveis é o principal aliado nesse processo de daily management que a gente vai fazer aqui dentro do posto de combustível, né? A gente tem hoje aqui uma série de KPIs internamente quando a gente senta para discutir com nossos clientes para serem trabalhados por eles, né? A gente normalmente discute, tenta estabelecer em conjunto, dá um pouco compartilha um pouco da nossa experiência com eles, seja por operações similares ou benchmark que a gente tem com outras operações do grupo, mas a escolha deve seguir um critério de relevância. Você não pode querer controlar tudo sem ser punido por uma ineficiência do seu processo de gestão. Então, você tem que, sim, olhar, definir critérios de relevância versus impactos desses KPIs para o seu objetivo estratégico, e aí sim definir quais que serão os mais relevantes e os mais importantes aí para você traçar essa trajetória de implementação, manutenção e sustentação da cultura, né? Eu trouxe aqui alguns, óbvio, se eu falei que não é para usar todos, eu também não ia usar todos aqui, eu trouxe só alguns para ilustrar um pouco a possibilidade que a gente tem de estabelecer KPIs aqui, né? A gente tem, por exemplo, nesse aqui, a utilização do relatório de entrega de combustível, né, onde você consegue aqui fazer um acompanhamento em tempo real, não só do seu estoque físico, mas também entender quais foram os eventos de entregas que aconteceu ali no seu inventário, automaticamente, junto com todas aquelas controle das variáveis que o Paulo comentou, temperatura, evaporação e tudo, fazer o controle do comparativo do estoque físico versus teórico, né? Saber quanto de perda pode estar acontecendo ali na transferência de custódia, né? Você monitorar essas perdas, contabilizá-las e controlá-las. Então, é um KPI, sim, relevante, porque você monitora a entrada do seu processo. A partir dali é o seu ponto de partida para tudo que você vai transformar o combustível dentro do seu processo de abastecimento, né? Outro que a gente monitora muito aqui, a gente falou, por exemplo, dessa escalonada de maturidade, né, que é a utilização dos anéis de identificação automático. Quando a gente chega num cliente que está nesse nível de maturidade e requer um sistema como esse, você tem que dar garantias e ele tem que suportar também esse KPI, porque isso está diretamente ligado à qualidade da operação que ele pré-estabeleceu como critério mínimo de aceitação, né? Então, essa porcentagem de leitura aqui automática, ela está diretamente ligada à rastreabilidade dos abastecimentos, né? Ela está diretamente ligada a taxas de utilização de contingências, né? E que, se você consegue alcançar níveis extremamente baixos de utilização de contingências, ou seja, de abastecimento não automatizados, né, significa que você está num nível de excelência e de eficiência de operação e manutenção muito elevado.
né? Então, esse é um KPI que entrega uma fotografia mais ampla aqui do seu processo de gestão como um todo. E ali, quando eu comentei a falar de ganhos secundários, esse é um KPI extremamente interessante, porque daqui você vai começar a coletar ganhos secundários importantes para o seu processo, né? Porque ele tem relação à eficiência de operação, ele tem relação com um ciclo de manutenção extremamente bem estabelecido e automaticamente uma plena utilização e rastreabilidade dos seus abastecimentos realizados, seja em posto, seja em comboio, seja em posto de rodovia, o que quer que seja, né? Então, esse é um KPI que te dá uma visão quase que 360 da sua operação como um todo, né? É bem interessante. Na nossa página de gestão de combustível, no nosso software, a gente destaca isso na página de entrada, porque o cliente que pede isso, ele exige níveis acima de 99% de utilização de abastecimento automático, e a gente tem que dar os eventos fora desse standard, fora desse padrão, né? Falando também bastante aqui hoje de que a gente precisa atuar de maneira assertiva em tempo real, né? Que isso é de extrema importância para o processo de gestão, né? A gente precisa ter as informações em linha, informações em tempo real para a tomada de decisão, né? Para que ela esteja em linha, é preciso entender também que o status de cada dispositivo que está lá no campo, ele precisa também estar conectado, né? Então, uma outra variável que a gente monitora e que é relevante para para alcançar essa otimização de gestão é ter informações atualizadas de qual que é o status atual de cada equipamento do campo, né? Então, ter acesso à estabilidade de rede, taxa de conectividade, atualização de dados, pode direcionar algumas informações relevantes ali para você tomar ações de manutenção em determinados sites específicos que, porventura, estão com uma taxa de conectividade muito baixa. Isso vai garantir informações não só de um posto, mas de toda a rede monitorada, com uma velocidade, chegando em tempo real e, consequentemente, te proporcionando a capacidade de você tomar as decisões no momento em que elas acontecem, no momento em que os fatos acontecem. Isso é extremamente importante. E para fechar aqui com chave de ouro em termos de KPI, eu deixei por último propositalmente, né? Esse KPI de reconciliação de tanques, né? Ele é a fotografia da sua eficiência operacional ali no posto de combustível, né? É isso que você vai ser cobrado como gestor do posto, como gestor da frota, você vai ser cobrado pelas perdas que esse processo está gerando. Novamente, não existe processo estanque, 100% hermético, você não vai conseguir reportar a zero, mas você vai estabelecer estándares cada vez mais apertados e mais agressivos para você otimizar esse processo. Se hoje você está com 1% de variação e passa a ter 0,5%, você já reduziu em 50% as suas perdas. Então, cada vez mais buscar eficiência vai te proporcionar resultados para alcançar, para estar cada vez mais perto da excelência operacional, né? A gente tem muito comum você escutar falar de reconciliação diária, né? Fechamento de turno, fechamento diário. A gente já teve, esse índice tem sido cada vez mais digamos assim, estressado dentro das operações, principalmente operações críticas, que operam 24/7, né? A gente tem demandas de cliente, a gente recém implementou e liberou isso dentro do nosso software, que a reconciliação ela hoje não é mais diária. Hoje a gente entrega a capacidade para os nossos clientes de fazer essa reconciliação hora a hora. Então, a cada hora, a gente fecha a reconciliação do posto, entrega o resultado e consegue entregar para o cliente ali uma velocidade de informação para que, se algum evento fora do padrão estabelecido aconteça, ele consiga atuar ali de maneira imediata, seja numa descarga de combustível, seja num abastecimento utilizado por contingência, seja num processo de desaferição da bomba, ele consegue investigar ali no momento do fato ocorrido,
quais podem ser os fatores que influenciaram aquela baixa performance naquele exato momento. Então, não mais a gente trabalha isso com uma defasagem de 24 horas ou de 8 horas, como normalmente a gente vê. Hoje a gente tem a capacidade de trabalhar esse dado quase que em linha, né? Fechando os pequenos ciclos de reconciliação e entregando para o cliente uma informação bem robusta e capaz de suportar ele numa investigação imediata, e evitar a recorrência desses fatos em turnos seguintes ou em horas seguintes. Então, esse é um ponto interessante e muito exigido pela nossa base de clientes, que a gente tem aprimorado cada vez mais numa construção a 4 mãos aqui. Ouso dizer que hoje esse módulo de reconciliação que a gente trabalha é um diferencial de mercado, né? Eu juro que eu acabei, falei demais, eu vou passar para o Paulo. Esse é o nosso último slide. Já agradeço de antemão aqui a presença de todos, espero que vocês tenham conseguido permanecer até o final. Peço desculpas pelos 25 minutos que a gente atrasou aqui. Vamos fazer só um fechamento aqui, Paulo, com os principais takeaways aqui da nossa apresentação, deixar algumas mensagens relevantes, mas eu já vou aproveitando, passando a bola para você e me despedindo daqui, agradecendo imensamente aí a presença de todos e a participação e a contribuição, tá? Beleza, Leandro, obrigado. Faço as minhas palavras, as palavras do Leandro também, com relação aí ao tempo. Peço mil desculpas, realmente a gente se programou, mas a gente acaba empolgando aí com o tema e estamos 100% à disposição. Mas aqui eu queria deixar somente alguns pontos que a gente elencou como uns principais pontos de toda a apresentação, né? Onde um sistema eficiente de gestão de combustível ele realmente representa ser um divisor de águas aí entre operações com prejuízo e lucratividade, realmente dado a grande representatividade e relevância que a gente apresentou lá do combustível dentro das operações e o custo realmente do litro do combustível. Então, é uma economia realmente a ser considerada, né? A própria economia de até 10% em relação ao consumo de combustível de uma operação sem automação, né? Como o Leandro explicou para a gente aí nesses fatos aí, slides, né? Os ganhos, né? Não são proporcionais com o amadurecimento, como ele relatou nesses últimos slides aí, realmente passando aí por toda a cadeia, né? Não somente dentro da operação em si, mas é um processo cultural realmente que tem que mudar dentro da empresa, né? O amadurecimento, como a gente falou, é um processo contínuo, né? Que tem que ser revisto, adotadas melhores práticas, corrigido a todo momento, realmente buscando a melhor trajetória que cada cliente busca, né? E estabelecer a cultura de gestão não depende somente de hardware, aquilo que a gente falou, mas principalmente da utilização, manutenção e envolvimento de toda a empresa, né? Melhoria contínua e, por último, os KPIs que ele bem falou, ele deu alguns exemplos aqui para a gente, mas são realmente os principais que é bem comum em todas as operações, mas lembrando que cada operação tem a sua particularidade, a gente pode fornecer alguns KPIs, mas outros podem ser customizados, criados também, o sistema dá essa flexibilidade também, da gente criar novos KPIs de acordo com a necessidade de cada operação. Bom, pessoal, sem me estender, e já estendido, desses 32 minutos a mais aí que a gente gastou, mas espero realmente que a gente possa ter contribuído aí com essas informações para a operação de vocês. Desde então, a gente já coloca à disposição toda a equipe da Gilbarco para apresentações, visitas, o que for necessário, para a gente fazer bate-papos aí remotos em função de pandemia, se for possível local também, mas a gente está 100% à disposição aí para ajudá-los aí dentro da operação de gestão, tá? Vamos abrir agora para responder as perguntas do chat, né? O Daniel, não sei se ele vai nos ajudar aqui ou já está disponível aqui no chat, não sei. E vamos responder, fiquem à vontade em colocar mais perguntas aí
E os nossos contatos também estejam já disponíveis. Leandro, só passa a tela, por gentileza, meu cursor não está passando. Eu ia poupar o pessoal dessas duas fotos, mas já que você pediu... O cabelo está até pretinho nessa foto ainda. Pessoal, a gente está à disposição aqui, como o Paulo falou, se vocês quiserem enviar alguma pergunta aí pelo chat, a gente vai ficar mais uns 5 minutinhos aqui. Eu sei que a gente extrapolou o tempo aí, mas se tiver alguma dúvida específica aí, a gente pode responder aqui nesses próximos 5 minutos, tá? Eu não estou conseguindo, porque eu estou com uma apresentação, não estou conseguindo entrar no chat aqui. Se alguém do marketing puder ajudar, ou se você conseguir entrar, não está aparecendo para mim. O Márcio perguntou aqui se a gente pode remeter a apresentação. A gente compartilha sim, Márcio. A gente prepara essas informações aqui, compila tudo e disponibiliza para vocês. Aí provavelmente vocês vão receber um e-mail de agradecimento do nosso marketing, e a gente combina com a equipe para disponibilizar também a apresentação nesse link, entendeu? A gente prepara ela aqui no modelo, ela está um pouquinho pesada, mas a gente prepara ela num modelo mais suave para descarregar aí e disponibiliza isso para vocês, tá? E o Daniel está comentando interessante aqui também que os inscritos receberão o link da gravação, tá? Então, se depois quiser repassar algum ponto aí da apresentação, a gente vai disponibilizar. Bom, pessoal, acho que a gente não tem mais perguntas. Eu, de novo, vou agradecer a vocês, a presença de todos. Contem conosco, nossos contatos estão aí. Alguns que conectaram aqui já nos conhecem de outros carnavais, outros talvez não. A gente está à disposição para o que for possível, para compartilhar a experiência, para tentar auxiliá-los de alguma forma, aprender também com vocês, né? Isso é importante também. E a gente sempre aprende, em qualquer visita, toda visita nossa é um aprendizado contínuo, né? Eu queria realmente agradecer o tempo e me colocar à disposição, passar a palavra para o Paulo para encerrar aí como nosso mestre de cerimônia. Que isso. Eu que agradeço você, Leandro, agradeço aí toda a equipe do marketing comercial também, empenhada aí a conseguir disponibilizar esse evento, né? Como eu falei, a gente está 100% à disposição para qualquer dúvida também que surgiu pós, ou necessita de alguma apresentação específica para o escopo de vocês, só nos acionar e a gente prepara aí todo o material para compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde aí com muita saúde. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.